Pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História. Estamos iniciando aí o nosso PET número 3, né? Voltando aí às aulas depois do recesso de meio do ano, né? Vamos iniciar com a semana 1 do nosso PET 3, dando continuidade aí às matérias que nós vimos aí ao longo do primeiro semestre, no nono ano, tá? A matéria, o tema dessa matéria está aqui do lado. A República Populista no Brasil é um tema bastante grande, né? A gente vai falar sobre um período grande aí da nossa história que vai de 1946 até 1964, então é um período pós ali Segunda Guerra Mundial, né? O que estava acontecendo no Brasil nesse período. Ele é muito marcado por vários presidentes que assumem uma postura aí de um caráter populista. Para a gente entender um pouquinho melhor o populismo, vamos ter que recuar um pouco. Vamos falar um pouquinho da Era Vargas, né, o período anterior aí, né? A Era Vargas vai de 1930 até 1946, né? 45 termina a Era Vargas, 46 começa a República Populista. Então vamos falar um pouquinho da Era Vargas e aí entramos na República Populista do Brasil. Período bastante legal. Assistam essa videoaula, aprendam bastante, façam as atividades do PET, né? Então, sem demora, vamos passar aqui para os nossos slides. Certo? Então, tá lá, período da República Populista Brasileira, né? Esse período também é chamado muitas vezes de período da República Democrática, tá? Esses dois nomes são utilizados para chamar o período que vai de 1946 até 1964, onde nós temos aquelas figuras ali como presidentes eleitos do Brasil, né? A gente vai ter, vamos ver um pouquinho o governo de cada um deles, né? O que aconteceu. E esse período ele é marcado, ele tem algumas características aí, que é essa ideia do populismo, né? Vamos começar explicando o que é o populismo, tá? Populismo é um termo político aí que se refere aí, né, a políticos que estão ligados aí a essa imagem junto com o povo, né? É o político que é adorado pelo povo, né? Nesse período aí, né, até mesmo um pouquinho antes, a gente tem figuras muito importantes que vão encarnar aí esse papel, né? Esse título de populistas, né? O principal deles, esse que está na imagem ali, rodeado de crianças, né? Como é bem característico aí do populismo, é o Getúlio Vargas, né? Por isso que nós vamos retornar um pouquinho, vamos retornar ao período Vargas para entender o que é o populismo, tá? Mas além do Getúlio Vargas e o sucesso que ele fez, inspirou aí outros políticos do chamado período do populismo no Brasil, como o Juscelino Kubitschek, o próprio Jânio Quadros e o João Goulart, né? São alguns dos políticos que são caracterizados como populistas. O próprio Dutra mesmo, né? Que foi o primeiro presidente aí do período populista. Eles encarnam essa ideia, né? Mas o grande símbolo do populismo do Brasil é essa figura aí, o Getúlio Vargas, né, que governou primeiro na era Vargas de 1930 até 1945, depois ele sai da presidência e ele retorna para um segundo governo Vargas, aí já dentro do período do populismo no Brasil, tá? Quais são as características do político populista, ou do populista, né? Ou do populismo de um modo geral? Tá? O conceito de populismo está ligado aí a essa relação direta do governante com o povo, né? É um governante que não fala em nome da instituição no brasileiro, né? Ele fala direto com o povo, tem essa ligação direta com o povo, e o povo adora esse governante, o povo idolatra aí esse governante, ele é o líder aí da massa, tá? Ele tem uma personalidade, então, bastante forte, e ele tem, geralmente o discurso dos políticos desse período era para o desenvolvimento da nação, o desenvolvimento do país enquanto nação, né? Eles vão pedir a união do povo aí para juntos desenvolver as empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras. A gente tem, por exemplo, a Petrobras, né, surgindo aí como uma grande empresa brasileira nesse período, né? E outras. Então, um desenvolvimento aí do Brasil com essa ideia, né, de ligação com o povo, tá? Outra característica importante dos políticos do populismo é essa ideia da liderança baseada no carisma, né? Então eles são adorados pelo povo, o povo adora aí esses personagens, né? Eles são idolatrados e aí ele mantém ali uma rede de clientelismo, tá? Como está aqui nas características aqui embaixo no slide. Ó. O que é uma rede de clientelismo? Ele vai agradar o povo. Vamos pegar o grande exemplo do Vargas, né? O Vargas ele vai adotar uma política
trabalhista, uma política levada aí ao desenvolvimento dos direitos trabalhistas, né? O salário mínimo, né? A carteira de trabalho, né? O seguro-desemprego, essas ideias todas, esses direitos todos são criados no Getúlio Vargas, e é claro que os trabalhadores do Brasil vão adorá-lo, né? Por causa dessa ligação. Então ele tem essa ligação direta ali, né? De auxiliar um grupo populacional e receber o apoio desse grupo, como o Getúlio Vargas fez com os trabalhadores no período que ele foi presidente, na era Vargas, tá? E também no segundo governo Vargas. E também o frágil sistema partidário, que é outra característica aí. Essa característica aí, alguns até questionam essa característica, mas se a gente for perceber, esses políticos eles são muito mais importantes do que o sistema político. As pessoas votam nele, né? Então temos essas como algumas características aí do populismo, tá? Então é esse sistema político onde o líder ele é adorado pelo povo, ele tem essa ligação direta com o povo e ele chama o povo ali para o desenvolvimento da nação, tá? E ele vai agradando ali alguns setores populares para receber esse apoio do povo, né? Então toma algumas medidas para agradar a população e a população adora ele, claro. Essa característica não é só no Brasil, tá? Os termos mudam. Quando a gente fala da história da Argentina, a gente usa o termo chamado peronismo. O peronismo é como se fosse o populismo, porque a figura lá da Argentina foi o Perón, um grande presidente que teve lá. Depois a esposa dele foi também uma líder política muito grande, né? Então a gente tem o peronismo seria o equivalente ao populismo, né, na Argentina, e aí temos outros termos, aí, o aprismo no Peru, né, o kardecismo no México. Então esses termos aí mudam de acordo com o país, né, e temos essas características. E temos recentemente alguns historiadores falando que tem surgido aí nos últimos anos um populismo de direita, né? Se esse populismo que a gente está falando que vai de 46 até 64 era um populismo marcado aí pelo desenvolvimento da nação, né? Pelos planos de desenvolvimento da nação, ligação com o povo, tal. Nos últimos anos tem surgido políticos que adotam mais ou menos esse discurso, mas com outras características ligadas à direita, né? Então são políticos que fazem com que a sua vontade seja vista como se fosse a vontade geral do povo, né? E eles também vão sempre atacar, escolher alguns inimigos para atacar, né? Principalmente os intelectuais, né? E aí eles se colocam ali como se eles estivessem à parte ali, né? Então eles classificam os inimigos da nação, né? Que são os outros políticos corruptos, tal, e ele como o grande herói, o grande populista. Aí nós temos alguns políticos aí nos últimos anos, vocês devem estar associando o nome aí à pessoa que elege lá alguém como inimigo, né? Fala que vai atacar os corruptos, tá? Vai resolver o problema da corrupção, né? Nos Estados Unidos a gente pode citar o Donald Trump aí como um exemplo desse populismo de direita, e no Brasil nós temos aí o próprio presidente, o Bolsonaro, como esse representante desse populismo de direita, certo? Mas vamos voltar lá para o período de 1946 a 1964, tá? Aliás, antes disso, né, vamos entender como que o populismo surge no Brasil justamente na era Vargas, né? Vargas foi o presidente que entra ali após a Revolução de 30, né, ele dá um golpe de Estado, ele assume o governo ali, acabando com a República Oligárquica, com a República Velha, né, e aí tem início a Era Vargas. A Era Vargas vai durar de 1930 até 1945, dividido aí em 3 períodos. Período do governo provisório, ele dá um golpe, ele não foi eleito, então ele deu um golpe no Estado, assume o governo, e aí temos esse governo provisório, aonde nós vamos ter como características ali a revolta constitucionalista de 1932, né? São Paulo, ali os políticos de São Paulo pedem uma nova Constituição, fazem uma revolta, as tropas se aliam ali a favor ou contra Getúlio Vargas, e aí temos essa disputa entre Minas Gerais e São Paulo, principalmente. Aqui na nossa região aconteceu conflitos nesse período, e aí Getúlio Vargas acaba vencendo esse conflito, né, as tropas apoiadoras Vargas, e ele faz então uma Constituição, e nessa Constituição ele estabelece que ele seria o primeiro presidente dessa Constituição. Então ele não foi eleito, não teve eleição, tá? Ele assume como governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, tá? Nesse período aí ele
vai ser marcado por uma polarização política no Brasil. Então nós temos dois grandes grupos, um grupo mais ligado à esquerda, que é a Aliança Nacional Libertadora, com um ideal socialista, mais ligado aos trabalhadores, e um outro grupo ligado à direita, ligado aos fascistas, né, a Ação Integralista Brasileira, que vai dividir, o país vai estar dividido nesses dois grupos. O Getúlio Vargas ele vai tentar governar ali nesse momento, mas o conflito entre esses dois grupos abre aí a brecha para que ele possa dar um outro golpe, né? A Constituição de 1934, que ele estabelece, determinava que houvesse eleições, né? Depois ele foi o primeiro eleito, depois ia ter eleição. Ele, com medo ali de ter que enfrentar essa eleição, ele dá um golpe no governo dele mesmo. Ele acusa ali, né, um plano falso chamado Plano Cohen, né, de que a esquerda, né, a Aliança Nacional Libertadora, ia dar um golpe no Estado, ia tomar o poder. Esse plano depois foi provado que era falso, tá? Então ele assume, ele intervém ali no país, cancela as eleições e torna o país uma ditadura, tá? Nessa época o Getúlio Vargas ele era influenciado pelos regimes totalitários lá da Europa, né, o nazismo na Alemanha, o fascismo lá na Itália, e da mesma forma ele se torna ali um ditador. Então começa ali o período que a gente chama de ditadura do Estado Novo, tá? Que vai de 1937 até 45, tá? Nesse caminho aí ele assume como ditador, ele muda a Constituição também, né? Ele acaba com os partidos políticos, ele persegue ali os opositores do governo dele, mas com a Segunda Guerra Mundial, né, o conflito da Segunda Guerra Mundial e as forças que se opõem lá ao nazismo e ao fascismo, o Getúlio Vargas acaba indo para o lado ali dos aliados, né, contra ali os fascistas, e ele vai então mudar esse discurso, e quando acaba a guerra, não tinha sentido o Brasil lutar na Europa contra a ditadura do fascismo, contra a ditadura do nazismo, e aqui continuar uma ditadura. Ele convoca então novas eleições e em 1945 acaba a era Vargas e entra o primeiro presidente eleito aí, o general Eurico Gaspar Dutra, tá? Que era apoiado ali pelo Vargas, tá bom? E aí nós temos o início da República Populista. Então, esse período de 46 a 64, tá? Pós-era Vargas, é o período em que nós vamos ter como presidentes o Dutra, né? Essa primeira fotinha lá, que era um militar, o general Eurico Gaspar Dutra. Depois nós vamos ter o Getúlio Vargas sendo eleito novamente, né? Sendo eleito pela primeira vez. O Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e, por fim, o João Goulart, que não foi eleito, ele era vice do Jânio Quadros, o Jânio Quadros renuncia, ele assume, e aí, durante esse período, ele é chamado de período populista, porque muitos desses governantes, né, a gente pode pegar o Vargas, o Juscelino Kubitschek, o próprio Jânio Quadros e o próprio João Goulart, assumem essa característica, essa postura populista, essa ligação direta com o povo, de favorecer o povo, de desenvolvimento nacional, né, e aí nós chamamos então esse período também de República Populista, né? Ou também de República Democrática, tá? Vocês podem ouvir esse termo também, porque durante todo esse período a gente vai ter eleições, né? Vai ter eleições com voto inclusive feminino acontecendo pela primeira vez, né? A gente tem um período ali onde as eleições funcionam, tá? Antes, se a gente for pensar, antes desse período era uma ditadura do Estado Novo, não tinha eleição, né? Durante esse período Vargas corta as eleições, tudo, mas no período de 46 a 64 a gente tem eleições. E outra coisa que está acontecendo é o período pós Segunda Guerra Mundial. Então, internacionalmente, o mundo está dividido em dois. É a Guerra Fria. A gente tem a grande potência capitalista, tá? Que é os Estados Unidos, e do outro lado a gente tem a União Soviética ali, né? Socialista, disputando ali as suas áreas de influência. Então, nesse período, a gente vai ver que governos brasileiros ou eles vão se alinhar aos Estados Unidos, ou eles vão se alinhar ali, chegar mais próximos a União Soviética, e todos que chegam mais próximo à União Soviética, a esquerda, eles são golpeados, eles acabam não terminando o seu governo. Vamos ver isso. Isso é uma característica aí desse período também, tá? O primeiro governo é o governo Dutra, vai de 46 a 1950. Ele era um militar, tá?
Ele vai primeiro fazer uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1946, né? E aí ele vai acabar alinhando o governo dele ali mais para o lado dos Estados Unidos. Em razão disso, ele manda fechar ali o Partido Comunista Brasileiro, né? Os partidos de esquerda do Brasil eles são meio que perseguidos ali e passa a perseguir também sindicatos, né? Tudo que era ligado ali à esquerda, ao socialismo, ele passa a perseguir durante seu governo. Durante seu governo ele vai adotar um plano chamado de Plano SALT, tá? É um plano de desenvolvimento. Lembra, os populistas eles querem desenvolver o país, tal. O Plano SALT ele tem esse nome, que são as iniciais de saúde, alimentação, transportes e energia. São as áreas que ele quer desenvolver, estimular o desenvolvimento aí desses setores no Brasil. Acaba não funcionando muito bem. A única coisa que funciona mesmo é o transporte, né, que ele faz ali a rodovia chamada de Via Dutra, né, por causa do nome do presidente, a Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro ali, né, essa estrada vai ser pavimentada, né, antes era estrada de terra, tal, agora nós temos uma estrada pavimentada fazendo aí essa rodovia importante aí, ligando essas duas mais importantes cidades do país, tá? Lembrando que o Rio de Janeiro naquela época era a capital federal, tá? Depois do governo Dutra, a gente tem eleições e o eleito vai ser o Getúlio Vargas. Aí sim, ele vai ser eleito pela primeira vez pelo voto, tá? Teve uma campanha de volta a Getúlio, né? Queremos o Getúlio de novo, chamado de queremismo, né? Querem a volta do Getúlio Vargas e ele assume então, assumindo, claro, esse papel populista, um plano de desenvolvimento nacional, né? Durante esse segundo governo dele é que ele vai criar ele queria desenvolver as indústrias de base do Brasil para que o Brasil tivesse indústrias, né? Então tem que ter aço, tem que ter produção de aço, tem que ter produção de petróleo, né, de energia. Então ele vai criar a Petrobras, ele vai criar a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ele vai criar um banco de desenvolvimento econômico para que as empresas pudessem pegar empréstimos ali para se industrializar, né, para criar empresas no Brasil. Então ele vai atuar aí nesse lado, tá? Para o desenvolvimento do Brasil. E também vai ampliar ali as leis trabalhistas que ele já tinha criado lá na era Vargas. Ele vai ampliar essas leis trabalhistas e com isso ele vai ter apoio, claro, dos trabalhadores, tá? Durante o seu governo, ele tinha um ministro de trabalho, o ministro de trabalho dele era o João Goulart, e o João Goulart dá um aumento de 100% no salário mínimo. Imagina só, né, como que os trabalhadores ficaram felizes, né? O aumento do salário deles dobrou, né? Então, um aumento de 100% no salário, e aí ele estava nos braços do povo. Só que essa postura de desenvolvimento nacional vai desagradar os Estados Unidos, que queria colocar suas empresas aqui, né? E aí ele vai ter esse conflito aí. Ele vai inclusive propor ali uma lei que impedia com que os lucros do Brasil fosse para fora do Brasil, né? Essa lei acaba não saindo, mas enfim cria esse conflito com os setores estrangeiros e aí ele vai ser acusado pela imprensa aí, né, de ter mandado fazer um atentado a um inimigo político dele, um jornalista chamado Carlos Lacerda, e aí a opinião pública fica meio dividida, ele começa a sofrer muitas críticas, ele estava sofrendo uma pressão muito grande e aí ele acaba se suicidando, Getúlio Vargas se suicida, ele dá um tiro no peito e escreve uma carta, né, a Carta Testamento de Getúlio Vargas, aonde ele fala ali que ele estava tentando governar, mas ele estava impedido, tal, ele foi impedido, e ele fala assim, ó, saio da vida para entrar na história, e quando ele faz isso, a população que estava criticando ele volta ali a reverenciá-lo, né, como grande herói nacional, e essa carta testamento foi lida na rádio, foi uma comoção pública, né, e milhares de pessoas saíram na capital, como a gente pode ver nas fotos aqui, para ir lá para o velório do Getúlio Vargas. E aí percebam naquela terceira foto ali, ó, que né, na beiradinha do caixão do Getúlio Vargas, nós temos já uma outra figura política ali, o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek havia sido governador de Minas Gerais e vai ser aí o herdeiro político do Getúlio Vargas, ele vai ganhar a eleição. E aí, na eleição de 1955, ele vence, assumindo aí a presidência do Brasil. Durante o seu governo, vai ser adotado um outro plano, né? Lá no governo Dutra foi o plano SALT, agora vai ser o plano de metas. O plano de metas é que ele falava que o Brasil ia desenvolver 50 anos em 5 anos, que era o tempo de governo nessa época, né?
A Constituição determinava que o presidente ficava no governo por 5 anos, então ele falava que o Brasil ia desenvolver 50 anos em 5. Para isso ele vai abrir as portas do Brasil para a entrada de multinacionais, então ele se alinha mais ali aos Estados Unidos, né, na questão da Guerra Fria, consegue terminar o seu governo, né, e ele vai ser nesse momento que o Brasil vai se desenvolver bastante, né? Empresas automobilísticas vão vir para o Brasil, né? Eletrodomésticos, as pessoas estão comprando geladeira, comprando fogão, né? Aquele fogão azul, aquela geladeira vermelha, né? Que eram tão características lá da avó, da bisavó de vocês, talvez deva ter, mas enfim, é nesse momento aí que acontece tudo isso no Brasil. E ele vai construir também uma nova capital para levar o desenvolvimento para o interior do país. Ele constrói uma nova capital para o Brasil. A cidade de Brasília é construída durante o mandato dele, tá? É inaugurada lá em 1960, a capital, essa nova capital do Brasil, e ele então faz esse governo. Consequência desse governo, né? Como ele abriu para a entrada do capital estrangeiro, muitas riquezas do Brasil acabaram indo para fora, e o Brasil teve que se endividar para fazer essas construções, estradas, né, para fazer essa nova capital, e aí nós temos uma dívida externa e uma inflação alta aí durante o governo do Juscelino Kubitschek, o que vai levar a um aumento da desigualdade social, né, e o endividamento aí do país também vai praticamente triplicar durante esse período, tá? Mas ele era adorado pelo povo aí, né? Era a época do rádio e tal. E aí, como ele é acusado de corrupção, porque é muitas obras, muita coisa acontecendo, o próximo candidato vai ser eleito nos partidos mais à direita, né? O DN aí vai eleger o seu candidato, que é o Jânio Quadros. O Jânio Quadros é um político paulista ali, que era bastante conservador, era ligado à direita, e ele vai ser eleito com o lema de varrer a corrupção para fora do país, né? Sempre esse lema da corrupção aí. Só que o governo dele foi um governo catastrófico, tanto que ele ficou 1 ano só no governo, menos de 1 ano no governo, na verdade, porque ele assume, mas ele tenta ali adotar uma política independente. Ele não vai se alinhar nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, ele vai tentar ficar no meio ali, e ele acaba não conseguindo fazer isso, vai sofrer pressões externas. Além disso, ele vai se envolver numa série de polêmicas ali, né? Por exemplo, ele vai proibir as brigas de galo, ele vai proibir o uso de lança-perfume, ele vai proibir o uso de biquíni nas praias, né? Vai estabelecer ali um tamanho mínimo que tem que ter o biquíni e tal. Então ele era muito conservador, e aí ele vai desagradar a população, né? A população, ele perde esse apoio populacional, e como ele não se alinha ali aos Estados Unidos, inclusive ele manda condecorar, inclusive, o Che Guevara, né, com uma medalha lá, tal. Os Estados Unidos veem isso como uma ameaça, que ele estava se aproximando ali à União Soviética, tal. E aí ele começa a sofrer uma série de pressões, e aí ele renuncia, né? Ele alega que forças terríveis estavam impedindo ele de governar. Ele renuncia. Na verdade, ele tentou dar um golpe. Ele queria anunciar que ele ia deixar o governo, para que a população falasse, não, fique aí, mas isso não acontece, ninguém estava satisfeito com ele, e aí ele sai do governo, assume o seu vice, ou melhor, era para assumir o seu vice era ligado à esquerda, né? Porque nessa eleição que ele foi eleito, a chapa era diferente, você votava para vice e votava para presidente separado. Então ele era um conservador de direita, mas o vice dele era mais ligado aí aos setores trabalhistas, era aquele lá, ministro do Trabalho do governo Vargas, o João Goulart. E o João Goulart, na época que ele renuncia, ele estava justamente fazendo uma visita à China, a China comunista. E aí os brasileiros, conservadores brasileiros, não querem deixar ele assumir, né? Então ele é impedido de assumir. Eles mudam, inclusive, o sistema de governo no Brasil para adotar o parlamentarismo, onde o presidente não manda, quem manda é o parlamento, né? Isso tudo leva aí a chamada campanha da legalidade. O que foi a campanha da legalidade? Tá? Um político muito importante, que é o Leonel Brizola, ele vai defender a ideia de que sim, o João Goulart tem que assumir. Ele era o vice, o presidente renunciou, quem assume é o vice, né? Eles não queriam deixar ele assumir. E aí o Brizola assume essa campanha da legalidade, e aí sim ele consegue
assumir a presidência, mas só se ele aceitasse o parlamentarismo. Então ele entra como um início ali parlamentarista em 1961, mas em 1963 ele faz um plebiscito popular e pergunta para a população: vocês querem que permaneça o parlamentarismo, onde o presidente não manda, quem manda são os deputados, os senadores ali, ou vocês querem que volte o presidencialismo? E aí a população vota pela volta do presidencialismo, e aí sim ele assume, e aí ele bota uma proposta na mesa que é fazer as reformas de base. Tá? O que são as reformas de base? Ele queria alterar a estrutura econômica e social do país, né? Fazendo, por exemplo, uma reforma agrária para pegar essas terras aí que estão na mão de poucas pessoas e distribuir para mais gente, né? Para os trabalhadores, de fato, né? Então, desapropriar grandes propriedades de terra e distribuir essa terra para quem não tinha terra. Ele quer fazer uma reforma no ensino também, para disponibilizar universidades para a população mais pobre, né? Fazer essas medidas, tomar medidas aí, nacionalizar as empresas de petróleo, porque lá no governo do Juscelino Kubitschek entrou multinacionais americanas, né, para controlar o preço do petróleo, da gasolina, então ele queria tornar tudo isso nacional e diminuir o preço. Ele queria fazer isso. É claro que essas reformas de base agradam a população mais pobre, mas desagradam as elites brasileiras e as elites internacionais, que junto com os militares vão acabar com dar um golpe no governo do João Goulart, né? Em 1964 nós temos então o golpe militar, onde os militares derrubam o governo e assumem o governo, dando início aí ao período chamado de ditadura militar no Brasil, tá? Então, ó, vocês viram que é muita coisa, né? O período, a República Populista do Brasil, né? Nós recuamos até antes, aí falamos da Era Vargas, é bastante coisa, mas com essa aula aí vocês têm tudo mastigadinho para vocês, né? Leiam lá os textos da apostila, né, do PET, tá? E façam lá, acessem o formulário e façam as atividades, tá? Vamos começar com tudo aí o nosso segundo semestre, tá? Um abraço e até a próxima.